Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo em um dos textos mais importantes do Brasil, que é o artigo 5º da Constituição. Pensa nele como, sei lá, um manual dos nossos direitos e deveres mais básicos, sabe? Aqueles que protegem tudo desde a nossa casa até a nossa liberdade de expressão. Vamos dar uma olhada em como tudo isso funciona na prática. E olha, tudo começa com essa frase aqui que é muito poderosa. Todos são iguais perante a lei. Isso. Isso não é só uma frase bonita, né? É, na verdade, a grande promessa de que a justiça não deveria ter favoritos. É o ponto de partida para todos os outros direitos que a gente vai ver, a garantia de que, no fundo, as regras do jogo são as mesmas para todo mundo. Então, partindo dessa ideia de igualdade, a Constituição meio que constrói 5 pilares principais. São eles: o direito à vida, a liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade. Imagina eles como se fossem as colunas que sustentam todo o resto, sabe? E aqui tem um detalhe que é crucial. Essa proteção toda vale para qualquer pessoa que esteja em território brasileiro. Não é só para cidadãos, não. Só que aqui, o conceito de igualdade começa a ficar um pouco mais complexo. Porque existe a chamada igualdade formal, que é aquela ideia de que a lei é a mesma para todo mundo e ponto final, mas a nossa Constituição ela vai além. Ela traz a ideia de igualdade material. Ela basicamente reconhece que na vida real, as pessoas não começam a corrida do mesmo ponto de partida. E para que a chegada seja justa, às vezes é preciso dar um empurrãozinho em quem largou lá de trás. É exatamente por isso que existem políticas como as cotas em universidades, por exemplo. A ideia é tentar equilibrar o jogo. Ok, já falamos de igualdade. Agora vamos ver como a Constituição protege aquilo que nos torna únicos, a nossa identidade. E isso nos leva direto para um grupo de direitos que tem tudo a ver com a nossa forma de se expressar, com aquilo em que a gente acredita e com quem a gente pode se reunir. A liberdade de expressão é, nossa, fundamental. Mas ela não é um cheque em branco. A regra é clara: pode dizer o que pensa, mas não pode se esconder no anonimato para fazer isso. E a razão é bem simples: liberdade vem junto com responsabilidade. Esse direito também tem limites, claro. O STF, por exemplo, já deixou bem claro que defender a legalização de alguma coisa, como acontece na Marcha da Maconha, é liberdade de expressão. É diferente de fazer apologia ao crime. Ao mesmo tempo, discurso de ódio não é permitido. É sempre essa busca por um equilíbrio. A Constituição também protege o nosso direito de nos juntarmos. Mas atenção, aqui tem uma diferença bem importante. Uma coisa é uma reunião, tipo um protesto. Ela é temporária, pacífica e para acontecer basta um aviso prévio para as autoridades. Não precisa de permissão. Outra coisa, bem diferente, é uma associação, tipo uma ONG, um clube, um sindicato. Isso é algo permanente. E a criação de uma associação é totalmente livre. O Estado não pode interferir nem exigir autorização para ela existir. Bom, saindo um pouco da esfera pública, vamos agora entrar no nosso mundo particular. A Constituição cria uma espécie de escudo, sabe? Um escudo para proteger a nossa vida privada, a nossa casa, os nossos dados, as nossas conversas. Sabe quando a gente ouve que a casa é asilo inviolável? Então, a lei não está pensando só no lugar onde a gente dorme, não. O conceito de casa aqui é bem mais amplo do que parece. Pensa só, um escritório de advocacia, um consultório médico ou até mesmo um quarto de hotel que alguém está ocupando. Para a lei, tudo isso é considerado domicílio e, portanto, está protegido contra invasões. Então tá, se a casa é tão protegida assim, como é que alguém pode entrar legalmente? Bom, pense que existem 4 chaves que abrem essa porta. 3 delas funcionam a qualquer hora do dia ou da noite. Primeiro, se o próprio morador consentir, claro. Segundo, em caso de desastre ou para prestar socorro. E terceiro, se estiver acontecendo um crime lá dentro, o chamado flagrante delito. Agora, a quarta chave, que é a ordem judicial, essa tem horário para funcionar, só pode ser usada durante o dia. E hoje o entendimento da justiça é que dia vai das 5 da manhã até as 9 da noite. E a nossa privacidade financeira, como fica? Nossos dados bancários também são protegidos? Mas esse sigilo não é absoluto, não. Existem algumas autoridades que podem sim ter acesso. O Poder Judiciário, claro, mas precisa de uma ordem judicial específica. As comissões parlamentares de inquérito, as CPIs, também podem quebrar esse sigilo durante uma investigação. E até a Receita Federal pode acessar os dados, mas só quando já existe um processo administrativo aberto e, mesmo assim, essa informação não vira pública, ela continua protegida, só que agora sob sigilo fiscal. Beleza, agora vamos mudar um pouco o foco e olhar para a dimensão mais econômica dos nossos direitos. Como é que a Constituição lida com temas como trabalho, propriedade e até a criação intelectual? A regra geral é que o trabalho é livre. Ou seja, em teoria, qualquer um pode escolher a profissão que quiser. Mas
Essa liberdade tem uma condição. Para aquelas profissões que envolvem algum risco para a sociedade, a lei pode, sim, exigir uma qualificação. O caso mais famoso é o exame da OAB para quem quer ser advogado. A ideia por trás disso é bem simples: garantir que o profissional tenha a capacidade técnica necessária para atuar e, com isso, proteger todo mundo. O direito à propriedade também é garantido, mas, de novo, não é absoluto. Ele vem atrelado a uma condição muito importante. A propriedade precisa cumprir uma função social. E essa ideia muda completamente o jogo quando o Estado precisa desapropriar um terreno. Olha só a diferença. Se a propriedade está cumprindo sua função social, a indenização tem que ser prévia, justa e em dinheiro. Agora, se é um latifúndio improdutivo que vai para a reforma agrária, a compensação já é diferente, é em títulos da dívida agrária. E no caso mais extremo, se ali for encontrado uma cultura ilegal, tipo trabalho escravo, aí não tem conversa. O proprietário perde o terreno e não recebe nenhuma indenização. É o confisco. Até as nossas ideias são protegidas pela Constituição, só que de maneiras bem diferentes. Pense assim: os direitos autorais de um livro ou de uma música, por exemplo, valem por toda a vida do autor e depois ainda passam para os herdeiros por um bom tempo. Já a patente de uma invenção industrial, essa tem prazo de validade. Mas por que essa diferença? A lógica é a seguinte: dá um privilégio temporário para quem inovou como um incentivo, mas depois de um tempo essa tecnologia tem que se tornar de domínio público para que todo mundo possa usar e assim impulsionar mais progresso. Depois de passar por todos esses direitos, a gente chega na pergunta que, no fundo, é a mais importante. É o grande dilema que está no coração de tudo isso que a gente conversou. E a resposta é um sonoro e categórico não. Como a gente viu em vários exemplos, nenhum direito fundamental é absoluto. Eles vivem numa espécie de cabo de guerra constante. A liberdade de expressão de um pode esbarrar no direito à honra de outro. O direito de propriedade pode ceder espaço para a necessidade coletiva. Viver em democracia é exatamente isso. É a arte de equilibrar esses pratos na balança o tempo todo. E é isso que nos leva a uma última reflexão. Se os direitos vivem em conflito, liberdade de imprensa contra o direito à privacidade, o direito de protesto contra a manutenção da ordem pública, quem é que bate o martelo? Quem decide, no caso concreto, qual direito vai pesar mais? Essa é a grande questão que movimenta o debate numa democracia e que nos faz pensar todos os dias sobre o papel das nossas instituições.